Numa pesquisa que saiu de um grupo lá de macroeconomia da USP de São Paulo, que é o MAD, né, Macroeconomia em Desenvolvimento, ele é muito interessante porque ele fez um levantamento para tentar medir qual que é o impacto o impacto da taxa Selic entre todas as pessoas, entre homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. Aí o que esse grupo descobriu? Que quando você tem um aumento da taxa Selic, o grupo mais afetado é justamente de homens negros. Aumenta o desemprego para todo mundo quando se aumenta a taxa Selic, mas entre os homens negros o aumento é bem maior. Para vocês terem uma ideia, a diferença que acontece quando você tem esse aumento de 1% da taxa Selic, aumenta em 22% a diferença entre o desemprego de homens brancos e homens negros. Ou seja, já tem uma diferença, né? Não é igual, né? O desemprego entre os homens negros já é bem maior do que entre os homens brancos, né? E quando você tem um aumento da taxa Selic, esse negócio aumenta. Justamente por quê? Por causa que a composição setorial do emprego no Brasil, ela é bem diferente. Você vê que homens negros, eles trabalham muito em agricultura e na construção. E são áreas muito afetadas quando você tem um aumento da taxa Selic, a área de construção civil e principalmente, né? Que você tem um aumento das taxas Selic, isso aumenta o custo para você conseguir realizar um financiamento, vender um apartamento e tudo mais. Isso afeta muito a área da construção civil. Então, essa área, por exemplo, quando aumenta a Selic, você aumenta bastante o desemprego dessas pessoas e majoritariamente as pessoas que estão trabalhando nessa área são homens negros. Então você vê assim que além de tudo... Esse laranja, que é outros serviços, aí dentro deve estar serviços financeiros, né? Então, exatamente. Se você for pegar a única... É claro que não é tão relevante assim, mas se você for pegar uma área onde provavelmente até é positivo o efeito, ou seja, as empresas ganham mais dinheiro, podem contratar mais gente, podem abrir mais frente. Empresa, a gente está falando de tudo aqui, né? Desde corretoras, bancos, serviços de empréstimo, várias coisas são empresas que ganham mais dinheiro. Essas empresas são majoritariamente empresas brancas, né? Em termos de contratação, em termos das pessoas que trabalham e etc. Então, o efeito contrário também é verdade. Essas empresas que são dominadas pela população branca são empresas que são as poucas que se beneficiam com essa história, né? Exatamente. Até um dado curioso, Eduardo, que é o seguinte, que no trabalho doméstico, o efeito é contrário. Quando aumenta a taxa Selic, aumenta a contratação de domésticas. Porque a turma ganha mais dinheiro no banco parado, né? Exatamente. Então você vê, além de tudo, quando a gente fala de taxa de juros, a gente pensa que é um negócio que simplesmente é uma coisa mecânica, a gente atua lá, isso daí vai baixar juros, mas isso daí afeta na vida das pessoas. Taxa de juros alta faz com que o desemprego seja maior, aumenta inclusive a disparidade, a desigualdade social, a desigualdade racial brasileira. Então, há mais um buraco aí que a gente tem que enfrentar. Então, não é simplesmente algo que um número numa tabela de Excel, isso daí afeta pessoas, afeta gente, afeta principalmente pessoas negras. A gente está vendo aqui, esse estudo é muito interessante, até dar o crédito pelo estudo, né, da Clara Brink, que é da USP, lá eu conheço ela, minha conhecida, e da Patrícia Couto. Então o trabalho, eu vi o trabalho completo, está muito legal, tem a versão resumida, a gente colocou no nosso site aí para vocês darem uma olhada. Então é mais um argumento aí para a gente acabar com essa política terrível de juros altos aqui no Brasil, que inclusive aumenta a disparidade racial de desemprego aqui no país. É isso. No programa de ontem, né, ontem de manhã, você comentou com a gente falou bastante sobre o resultado do PIB, e aí a gente tem uma fala do Lula sobre isso, a gente vai colocar agora, que depois a gente quer repercutir com vocês. Vamos acompanhar. Eu não sei se vocês perceberam, hoje foi publicado os dados do último trimestre do ano, sabe? A economia brasileira não cresceu nada o ano passado. Então, o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer. Edu? Não, eu acho o seguinte, é importante quando a gente abre os números, né? O PIB no último trimestre, ele caiu 0,2 ou 0,3? 0,2. 0,2. Mas quando você olha a sequência dos trimestres do ano passado, eu estou com os dados aqui, por isso que eu estava puxando, no primeiro tri, cresceu 1,3. No segundo tri, 0,9. No terceiro tri, 0,3. Tá aqui, ó. 0,3. E no quarto tri, menos 0, caiu 0,2. Até uma ostra, uma ameba, se você for pegar já alguma coisa um pouco mais inteligente, um castor,
que olhar isso consegue ver uma tendência. Não é isso? Claro. É uma mais claro que isso, e existe um conceito, que é um conceito da atividade inercial. Ou seja, se as coisas estão melhorando, a inércia, lembra do postulado de inércia de física? Todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso tende a manter o seu estado se a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Então, o que acontece? O que quer dizer? Quem está andando tende a continuar andando naquela direção. Quem está parado tende a continuar parado. Se as coisas estão bem na economia, você fica animada. E você fala, pô, tá tudo bem, amanhã vai estar melhor do que hoje. Se é para aquela direção que está andando, se eu estou andando nessa direção aqui, você fala, amanhã ele vai estar mais na frente do que ele está aqui hoje. E você começa a se programar para isso. Se as coisas estão indo bem, você fala, vou abrir uma nova loja. Se as coisas estão indo bem, você fala, vou contratar mais pessoas para trabalhar na minha empresa. Se as coisas estão indo bem, você fala, vou tirar meu dinheiro da aplicação e vou colocar agora na minha empresa, porque é uma hora boa para tomar risco. Por isso que melhora da economia traz melhora da economia. Mas o contrário é verdade também. Piora da economia, desaceleração da economia, traz piora da economia. Você chega e fala, poxa, olha só, bota aquele gráfico de novo. Você fala o seguinte, pô, se aconteceu isso aqui, minha expectativa não tem como ser boa para o próximo. Eu não entendo nada de economia, mas eu estou olhando isso aqui, não tem como ser boa, né? Só vai começar a ser boa quando isso aqui virar. E é por isso que você tem uma inércia que, nesse caso, joga contra. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, esse governo, o Haddad, o Galípolo e, de uma forma geral, o Lula, né, o governo Lula, tá, assim, passando um perrengue nesse começo de governo por causa do que os caras deixaram. E a gente falava no passado, gente, tá falando isso porque é época de eleição, tá tentando esconder os avanços do governo Bolsonaro. A gente falava, o negócio está indo pro vinagre. A gente falava isso no ano passado. Quantas vezes eu e o André, eu e a Débora, a gente falou aqui, e estava indo pro vinagre. Então a gente tem que dar realmente um tempo pro Haddad, pro Galípolo, para essa turma conseguir fazer o dever de casa. Agora, não adianta a gente dar todo o tempo do mundo para eles se o presidente do Banco Central não fizer a parte dele. Não adianta. E repito, que já falei isso aqui, tem hora certa, até para cair juros tem hora certa. Dei um exemplo ontem no ICL Notícias, segunda edição. Vocês não assistem, a gente assiste segunda edição, que está espetacular. O programa ontem foi maravilhoso. Você tem um cara que está ali entre a vida e a morte, o cara teve um ataque do coração, o cara está com uma doença, o cara ainda está vivo, mas está mal. Chega o médico, se o cara fizer uma massagem cardíaca, né? Se fizer uma reanimação cardiopulmonar, fizer a respiração ali boca a boca, dá para fazer viver. Dá para tentar reanimar. Agora, meu irmão, morreu, não adianta, tu pode fazer o quanto você quiser. Você pode dar o estímulo que tu quiser, morreu é cadáver. A economia brasileira está nesse estágio. Dá para fazer a reanimação. Dá para fazer a massagem cardíaca, a respiração boca a boca. Se deixar morrer, meu irmão, tu pode cair os juros quanto você quiser. Que se ficar, no mercado a gente fala que é você estar atrás da curva, behind the curve, ou seja, você está se movendo depois do tempo correto. Se deixar para cair juro lá na frente, aí é o seguinte, aí Inês é morta, lembrando da linda, mas triste, história de Pedro e Inês. Não é isso? Exatamente, Eduardo. A gente tem que lembrar o seguinte, que vai demorar para começar esses estímulos, e a gente não pode entrar num ciclo que foi um problema, inclusive, durante alguns meses lá da crise de 2008, que era o seguinte, você ter uma política fiscal sendo feita e o Banco Central realizando uma política para neutralizar essa política fiscal. Isso é um risco que a gente tem junto com essa tal da independência do Banco Central, que é você começar a ter o Banco Central esterilizando, eliminando qualquer tipo de... Perdão, gente. Eliminando qualquer tipo de avanço na política fiscal. Então você vai lá, um vai para frente, o Banco Central puxa para trás, aí o que você tem? Você fica estagnado. E a gente está correndo esse risco. Então é importante você colocar, então,
uma pressão justamente no Banco Central para ele andar alinhado, porque senão ele vai começar a fazer contrapolítica, e isso aí seria a pior coisa, e está sinalizando, o Roberto Campos está sinalizando muito que ele está querendo fazer isso, então a gente tem que cobrar bastante essa posição aí contra o Roberto Campos Neto aí, para ele atuar junto, não atuar fazendo essa política aí de esterilização de qualquer medida fiscal positiva. E aí, só comparando, que é mais um dado interessante, tem um estudo aqui que compara 34 países, a maioria dos países, é um estudo feito pela OCDE, e aí quando você olha os 34... Esses estudos eu não gosto, eu tomo cuidado quando eu olho esses estudos, né? Porque é de um trimestre, e quando você pega um trimestre comparado ali com o que estava acontecendo antes no país, você não sabe, que tem países que tiveram momentos de pico no ano em momentos diferentes, até porque tem sazonalidade. Tem países que produzem alguma coisa, e essa alguma coisa que o país produz que é muito forte tem safra. Tem países que viveram um momento bom quando o petróleo estava alto, depois o petróleo cai. Então, não é nem muito legal ficar olhando coisa, mas só para a gente poder olhar em comparação com outros países. Está aqui, né, o crescimento no último tri do ano passado de vários países. O Brasil está aqui, né, perto do final. Pior que o Brasil, a gente só tem República Tcheca, Hungria, Coreia, tem Suécia, Áustria, Lituânia e Polônia, né? E na frente do Brasil, enfim, tem quase todos os outros países. Novamente, mostra que o Brasil, isso é ano passado, tá? Isso é governo Bolsonaro. Só lembrando, isso aqui é governo Bolsonaro ainda. E o que acontece no começo desse ano tem a inércia, tem o respingo do governo Bolsonaro, né? Não quer dizer que a gente não tem que cobrar o Lula, não tem que cobrar o Haddad, não tem que cobrar o Galípoli, a gente faz isso aqui. Mas para mostrar o seguinte, isso aqui é governo Bolsonaro e o começo desse ano é o respingo e a inércia do governo Bolsonaro. Mas que o resultado do Brasil foi um resultado muito ruim em relação a todos esses países. André. E a gente vai ficar de olho na economia, que é super importante nesse momento que a gente passa, por isso que a gente tem o André e a Débora todos os dias aqui no programa, o Edu também, então vamos ficar juntos, e se você quiser outras informações é só acessar o icleconomia.com.br.